Espíritos protetores, nós imploramos a sua misericórdia nesse momento de proteção, nesses trabalhos que se iniciam. Assim como pedimos também aos mestres Ramatiz e Yogananda e toda a cúpula da Ordem da Cruz e do Triângulo, que nos acompanhe, que o coração do nosso mestre espiritual, nosso condutor, esteja aqui com a gente neste momento, para que consigamos tirar o melhor proveito dessas reuniões enquanto aprendizagem. Não para que tenhamos viés de confirmação de absolutamente nada, mas para que consigamos cada vez mais chegar mais próximos da verdade. E assim rogamos a Jesus que permita que sejamos protegidos nesses momentos de reunião. Bom, gente, eu quero deixar claro mais uma vez que não temos a intenção de impor nenhuma verdade, e sim que sirva somente de reflexão profunda de cada um de vocês. Principalmente nesses assuntos onde tem uma ciência que não somos especialistas. Então fazemos as nossas pesquisas, nossos estudos aprofundados, mas é claro que podemos errar. E se tiver alguém para nos ajudar na correção, fiquem à disposição. Eu vou ler Lucas 10, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu às mãos de um salteador, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atuou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Bom, eu decidi ler essa parte justamente porque o assunto de hoje é alimentação carnívora. E um dos nossos porquês de não comer carne é justamente a misericórdia, né? Então, eu acredito que através dessas palavras de Jesus podemos entender que a misericórdia não se aplica somente às pessoas, mas também a todos os próximos, todos os que estão próximos de nós. Então, seguindo as ordens de Jesus e todos os nossos ensinamentos da Ordem da Cruz e do Triângulo, a alimentação carnívora não cai em nenhum desses 3 pontos que nós sempre citamos, que é o amai-vos uns aos outros, o respeito à vida e o tratar ao próximo como a si mesmo. A alimentação carnívora é ridícula com os nossos irmãos, né? Que nós deveríamos ter um cuidado para ajudar na evolução deles, não piorar. Para começar essa palestra, eu quero falar sobre como que a alimentação prejudica o nosso corpo. Então, vemos que a alimentação carnívora existe principalmente pelos prazeres dos sabores, sabe? A maior parte dá para se falar que 90% da alimentação carnívora se mantém por causa disso, não é por nutrientes, essas coisas. Tanto de coisa ruim que ela traz. Então eu vou explicar, vamos por partes, né? Quando nós comemos a carne, o nosso estômago precisa quebrar a proteína. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá?
o estômago começa a quebrar a proteína. A proteína é a parte mais difícil, é uma das moléculas mais difíceis de ser quebrada pelo estômago, por isso exige bastante ácido para quebrar as moléculas. Se o estômago não consegue quebrar, a proteína continua inteira e desce até o intestino delgado. O intestino delgado tenta quebrar, quebra mais uma parte, mas às vezes acontece de passar esses resquícios de proteínas ainda inteira para o intestino delgado. Ou para o intestino grosso, desculpa. O intestino grosso não pode absorver uma proteína sem ter quebrado, porque ela é uma molécula muito grande e complexa. Então, acontece isso aqui, a putrefação. A putrefação é quando o intestino delgado, através dos aminoácidos, o intestino grosso, desculpa, através dos aminoácidos quebram essa molécula em pedaços menores e as bactérias que ficam nessa parte do nosso corpo começam a atacar, a reagir, né, com esses pedaços quebrados e transformam em compostos tóxicos. E esses compostos tóxicos entram para o nosso sangue. Então, os principais que acontecem é esses daqui. Ó. Esses daqui são compostos químicos tóxicos, que é a putrescina, a cadaverina e o cresol. Então, sobre esses três, eu queria falar primeiramente que só pelo fato deles chegarem até o intestino grosso, acontece a disbiose. Eu escrevi errado aqui. Disbiose. Simbiose seria quando ela está equilibrada, quando a flora intestinal, a microbiota intestinal está com as bactérias corretas ali. Elas estão equilibradas, o nível de bactérias, fungos e vírus que existem no nosso corpo, eles estão equilibrados. Quando nós comemos muito açúcar, o trigo, não o original, o sintético, não é sintético o nome, esqueci agora, o trigo. Isso. E a carne também é uma das coisas que contribui com a disbiose, contribui com esse desequilíbrio. E a princípio parece que a disbiose é um nome assim que nós nunca escutamos, mas a disbiose acontece e muito, porque hoje em dia a alimentação está muito ruim, né? Nós sabemos, carne, alimentos processados, alimentos ricos em açúcar, muitas das coisas são assim. E a disbiose é basicamente a base de todas as doenças, sabe? Se nós parar para pensar, eu até escrevi aqui, deixa eu pegar aqui alguns. Não que aconteça todos ao mesmo tempo, tá? Mas ela deixa o nosso estômago, o nosso corpo mais suscetível porque acaba diminuindo o sistema imunológico. Então acontece doenças inflamatórias, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, distúrbios imunológicos, a saúde mental também afetada, câncer, alergia e asma, acne e problemas de pele. Eu quis citar todos aqui porque até um simples pigarro que nós temos, às vezes a base desse pigarro é o nosso intestino. Então é estranho nós pensar, né? Como que até o cérebro está ligado no intestino, tudo. E é verdade mesmo, porque, por exemplo, se você parar para pensar, a serotonina é fabricada principalmente no intestino. Pode falar. O comentário fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso. Justamente por isso, pelo equilíbrio das bactérias. E aí também pela produção de serotonina. Se nós afeta a produção de serotonina, né, já afetou tudo, né, já fica triste, pode ter crise de ansiedade e essas coisas. Então o primeiro ponto que eu queria citar é isso. Só por isso eu acho que já seria suficiente para nós parar de comer carne e buscar uma alimentação melhor. A putrefação que eu estou falando é um dos pontos, tá? Tem muitos pontos que a carne afeta a nossa alimentação e não daria para colocar todos. Então só aqui já vai dar bastante coisa, acredito. A putrescina e a cadaverina, quando elas são produzidas e absorvidas pelo sangue, elas começam a gerar radicais livres no nosso sangue. E esses radicais livres são oxidantes. Eles causam igual a corrosão que acontece no aço. Como eles são radicais livres, eles vão procurar alguma coisa para reagir. Eles têm uma certa força de ligação, então eles precisam se ligar a alguma coisa. Então eles se ligam a DNA, lipídios e proteínas. Ou seja, quando eles encontram alguma dessas coisas, deixa eu fazer um desenho simples para imaginar aqui. Imagina que aqui é um tecido do coração, só um exemplo.
Aí vem um radical livre, que pode ser uma hidroxila aqui. Ela vem aqui ver esse tecido aqui e existe uma força química mais forte entre esse daqui e o pedacinho de tecido daqui do que o órgão inteiro. Então ele arranca esse pedaço daqui e reage aqui, entendeu? Fica tipo um buraco no nosso tecido. Ou seja, isso daqui está muito ligado com aquilo que nós fizemos, aquela palestra que nós fizemos de DNA, onde acontece o envelhecimento. Porque é isso que acontece também quando acaba aquela parte de DNA não codificante, quando nós estamos envelhecendo com a duplicação, acaba diminuindo a parte não codificante até que chega num ponto que começa a afetar realmente as partes que eram importantes para gerar uma proteína. Então, começa a danificar. Então, podemos resumidamente dizer que a putrescina e a cadaverina contribuem, de certa forma, com o envelhecimento. Nós envelhecemos muito mais rápido, porque além dela se ligar aos tecidos, ela se liga ao DNA. Então, ela destrói também um pedacinho do DNA. Aí vocês podem pensar, mas se são oxidantes, o nosso corpo não tem antioxidantes? Tem, que é, por exemplo, a vitamina B2. É uma vitamina que é usada para combater os oxidantes que nós comemos. Só que isso acaba acabando com o nosso estoque de vitamina B2. E aí acontece uma doença chamada Alzheimer. O Alzheimer é causado, um dos motivos, né, é justamente a falta de vitamina B2. Que alimento que provê isso? Oi? Qual alimento que provê, por exemplo? Vitamina B2? Eu acho que é frutas. Eu não tenho certeza, não sabia explicar. Explicando sobre esses dois, agora eu queria falar sobre o cresol. O cresol, ele também é formado, né, com a alimentação da carne e também entra na corrente sanguínea. Só que a diferença é que ele reage com o... Ele acaba prejudicando nos neurônios, numa ligação do intestino. Aliás, todos os neurônios em si, porque o neurônio está aqui, né? Deixa eu desenhar um neurônio rapidinho aqui. Bem simplificado. A função principal do neurônio é passar uma informação até o próximo neurônio, até que chegue no cérebro, né? Nós já falamos sobre isso. Então aqui recebe a informação através dos hormônios, né? Neurotransmissores. E o impulso nervoso passa para cá e sai por aqui, e aqui tem outro neurônio se conectando nessa parte aqui, e aí vai. O problema é que o cresol ataca essa bainha de mielina, isso aqui chama bainha de mielina. Ele serve como uma fita isolante, protegendo que o impulso passe perfeitamente sem se perder no caminho. E o cresol acaba corroendo isso aqui. Então é possível que com o passar do tempo, os impulsos não passem mais, sabe? O impulso vem para cá e se perde aqui. Ou seja, isso aí afeta a nossa movimentação, a quantidade de movimento que nós conseguimos fazer com o nosso corpo, afeta as nossas emoções, que também está ligado à serotonina, né? Que tem que passar a serotonina para cá para nós sentir felicidade, dopamina, essas coisas. E também os nossos pensamentos, né? O simples pensamento. Tudo que precisa do sistema nervoso realmente acaba sendo afetado com isso aqui. Agora falando um pouco sobre o timal, que é trimetilamina N-óxido. Eu achei importante falar sobre esse ponto porque às vezes nós lemos nos rótulos da carne a porcentagem ou a quantidade de gordura e colesterol que vem, né? Se você parar para fazer exatamente assim, você vê que é uma quantidade alta, mas não é alta passando dos limites de área. Só que não é só isso que funciona, não é só isso que serve. Também é importante nós entendermos como que essa gordura entra no corpo e como que ela é processada, como que ela fica armazenada lá dentro, né? Então esse timal aqui, ele acaba atuando principalmente nas nossas artérias. Então imagina que tem a nossa artéria. Ele acaba diminuindo um ácido que é importante, um óxido, acho que se chama óxido nitroso, alguma coisa assim. Então imagina que aqui estão as nossas artérias, né? Tá passando o sangue para cá. E ele, por diminuir esse óxido que eu falei, ele acaba causando uma inflamação. Inflamação, como vocês sabem, é igual uma febre, né? Acaba fazendo com que aconteça uma concentração de sangue naquele lugar para que os glóbulos comecem a fazer
uma proteção naquele ponto, né? Como se tivesse alguma coisa atacando. Então essa parte fica inflamada aqui e começa a inchar. Inchando, começa a ficar um pouco mais alto, assim, né? Então o que acontece é uma redução da área que tinha para o sangue passar. Além disso, isso aqui também dá uma engrossada no sangue. Depois isso aqui resseca. O timal também faz com que essa parte resseque, crie uma placa e contribui para que o sangue não passe direito e forme placas de gorduras aqui. Então vocês já sabem o que vai acontecer, né? Vai acontecer um AVC, isso aqui contribui muito para acontecer um AVC. AVC é acidente vascular cerebral, né, que é no cérebro, ou um infarto, que é a mesma coisa só que no coração, ou uma trombose, que é nos órgãos. Bom, esse é um dos pontos que eu quis falar sobre o mal que a carne faz para o nosso corpo. Existem muito mais, tá? Por exemplo, foi descoberto, acho que em 2020, que a carne é realmente cancerígena. Existe eu não fui a fundo, não pesquisei essa parte para vocês, mas ela tem uma parte que é cancerígena, sabe? Já foi decidido, não é mais uma dúvida. E existe outro assunto que eu também vi por cima, assim, que é quando você vai fritar o alimento, acontece a formação de um AGE, é o nome da substância também, que também faz muito mal, resumindo. Bom, nós falamos bastante sobre parar de comer carne, né? Achamos que é o melhor caminho para o nosso corpo. Com certeza, depois de tudo que eu falei, eu acho que dá para chegar numa conclusão assim, né? De que é mais vantajoso uma alimentação vegetariana. Mas existem algumas coisas que realmente nos afetam e, como aqui é sem viés de confirmação, eu achei importante nós falarmos também. Fecha assim, não serve. Bom, sobre a vitamina B12, vocês devem ter cansado de ouvir já, né? Desde que nós entramos nessa alimentação, todo mundo fala, mas é vitamina B12. Realmente, a vitamina B12 ela é mais encontrada em alimentos animais, não só a carne, como o ovo também e leite. Então, só que no ovo e no leite tem uma porcentagem muito baixa. Então, realmente, eu acredito que quem vai entrar numa alimentação vegetariana precisa suplementar, não tem outro jeito. E o ferro M, ele é um ferro que é muito mais fácil do nosso corpo absorver em relação ao outro ferro que é o ferro comum. Nós sempre vê nas tabelas. Então, acredito que para não acontecer uma anemia depois de parar de comer carne, talvez seja necessária uma alimentação com mais vitamina C. Eu escutei que você come mais produtos, alimento que tem vitamina C e pronto. A vitamina C ajuda você a absorver o outro tipo de ferro, que é mais fácil de encontrar. Eu falei bastante sobre a parte de como afeta o nosso corpo, né? E agora eu quero falar mais sobre a parte filosófica e espiritual, né? Sobre a parte filosófica, eu acredito que a parte que mais nos afeta é a moralidade. Vou até escrever aqui. Sobre a moralidade, eu acredito que não era necessário estudo científico, nem estudo espiritual, para nós chegarmos na conclusão de que o assassinato dos animais não é uma coisa boa. Eu acredito que com a simples reflexão profunda já era o suficiente para nós
perceber que tinha alguma coisa de errado aí. Vemos que já temos condições de entender a diferença do bem e do mal, fazer um raciocínio para sempre buscar a conduta mais ética possível, e já temos capacidade de diferenciar um cemitério de uma igreja, sabe? Temos essa sensibilidade já melhorada nos anos que nós estamos, ou pelo menos deveria ser assim, né? E parece que o que fazemos, na verdade, para manter uma moralidade, uma cabeça mais limpa, é justamente não ver e evitar esses assuntos, sabe? Evitar como que é a vida desse animal, como que ele viveu, como que foi a morte dele, será que foi digna? Então, o que as pessoas fazem? Ao invés de pesquisar, ir atrás do que está comendo, simplesmente falam, não foi eu que matei. Então, a culpa não é minha. Sendo que nessa palestra nós estamos considerando que quem come matou. Resumindo, não tem essa diferença não. É o mandante, né? É o mandante, verdade. Agora eu queria falar sobre o karma, mas eu quero ler antes uma parte do Ramatiz que explica essa parte que eu falei também. Ramatiz, essa parte é do livro... Qual que é o nome do livro, gente? Fisiologia da Alma, isso. À medida que a alma progride, é necessário também que o vestuário de carne se lhe harmonize ao processo espiritual já alcançado. Mesmo nos reinos superiores, a nutrição varia conforme a delicadeza e sensibilidade das espécies. Enquanto o verme disforme se alimenta no subsolo, a poética figura alada de um beija-flor sustenta-se com o néctar das flores. Então, isso deixa bem óbvio que à medida que a nossa evolução acontece, tudo deveria ter um progresso junto, né? Acredito que a nossa alimentação, o jeito de conversarmos, o jeito de resolver problemas, a vida sexual, o jeito de cuidar dos filhos, tudo deveria ter essa alimentação, mas parece que as pessoas esquecem dessa parte, né? As religiões falam bastante sobre o sexo, sobre como lidar com o marido, né? Não acho que eles vão muito a fundo nisso, como lidar no relacionamento, mas a alimentação realmente eu acho que pouquíssimas religiões falam sobre isso. Bom, depois da moralidade, queria falar sobre o karma. Como vocês sabem, karma é ação, né? Partindo daquele princípio que Jesus fala que se alguém te bater em uma face, você oferece também a outra, o que está acontecendo e o que nós estamos atraindo para nós quando estamos participando dessa matança tão violenta, né? Se entendemos que quando você dá um tapa, você por karma tem que receber outro tapa, qual que é a consequência dessa matança? Temos que entender que assim a responsabilidade é nossa e espiritualmente nós ficamos com uma aura suja, uma aura completamente nojenta. Para quem tem mediunidade, eles falam que até fedida, né? E simplesmente a culpa é nossa e nós temos que pagar isso. Não existe como nós ascender em planos superiores com esse peso, com toda essa energia acumulada. Tanto que o outro ponto é justamente as energias que eu vou querer explicar. Para explicar as energias, eu prefiro usar a vida do porco de exemplo. Vocês vão entender muito bem. Existem 3 processos. Agora eu vou precisar de uma ajuda. Existem 3 tipos de vida que o porco pode viver nos chiqueiros, né, das indústrias até chegar à nossa casa, a carne. E o principal sistema é onde eles ficam dentro de indústrias mesmo.
é o principal. Existem os três, onde o último é o que ele fica mais na natureza, só que como demora mais, não rende lucro. Então eles preferem deixar o porco dentro da fábrica com processos organizados, né, onde a produção aumentada é a intenção, não é a vida, a qualidade de vida do porco. Então, primeiro acontece do nascimento até os 4 meses. 4 semanas, desculpa. Nesse nascimento, aí, do nascimento até as 4 semanas, ele está na fase de amamentação ainda, então eles ficam junto da mãe. Eu fui atrás para ver uns vídeos como que é, né, dentro de uma fábrica, de uma empresa, indústria. Para mim era tipo um quadrado de 2 metros por 2, com aquele piso de grade, chapa xadrez, uma coisa mais ou menos assim. E fica a mãe deitada no chão assim, com uns 10, 15 filhinhos amamentando ali. E não tem nada de natureza ali, sabe? Eles estão realmente dentro de uma indústria e um monte de máquina. A mãe, por exemplo, ela tá deitada no chão, mesmo que tem 2 metros por 2 assim, ela tá numa máquina que ela não consegue nem se mexer, acho que ela não consegue nem levantar. E os filhinhos ficam passando por baixo de uns ferros assim para tomar o leite. E nesse mesmo processo eles deixam um potinho de ração, para eles já ir aprendendo, além de tomar o leite, aprender a tomar a ração sólida, né? E um negócio desse tamanhozinho assim, tipo um bebedouro de água. Olha que tristeza, né? No vídeo o cara explicando tudo, olha que legal nossa empresa, como que ela funciona. Não faz sentido nenhum, tô com vontade de chorar já nessa parte. E... certo. Depois dessa etapa, acontece o desmame. No desmame eles estão aprendendo a comer mais ração, agora não estão mais com a mãe. Agora eles já estão num cantinho onde eles são individuais, separados por portas. Eu achei essa parte muito triste porque eles acabaram de sair da mãe e já estão ali sozinhos, sabe? Não recebeu nada de amor, o máximo de amor que eles teve foi nessa época. E aí no desmame eles começam a comer ração e nessa ração realmente é saudável, sabe? Eles precisam que o porco, o filhote cresça, crie músculos e os ossos têm que crescer, toda essa parte. Então realmente nesse momento a alimentação é muito boa para que ele cresça, mas crescendo em um lugar completamente isolado. Aqui é a fase de crescimento. Na fase de crescimento, ele vai dos 2 meses aos 4 meses. Aqui ele tem que chegar em mais ou menos 60 quilos. Aqui a alimentação ainda é saudável. Aqui a alimentação ainda é saudável, só que já está mais equilibrada. Ao mesmo tempo que tem a ração de ficar forte e crescer com vitaminas e tudo, já é misturado com aquela ração que é de engorda. Então é mais calorias ali para ele. Até os 60 quilos isso acontece. Depois é a engorda final. Na engorda final, eles chegam entre 100 e 120 quilos. E isso aqui acontece dos 4 aos 7 meses. Ou seja, em 3 meses, eles têm que ganhar 60 quilos, mais ou menos. Ou 40, o que é muito. Nisso, a alimentação deles é só a parte de gordura, sabe? Não tem mais preocupação com ele comer bem, essas coisas. É justamente ele entrar no 7º mês para morrer já. E
É igual eu expliquei pra vocês, eles continuam num lugar, sabe, onde eles estão ali só com, é muito pouco, é 1 metro por 2, sabe, eu vi eles entrando assim nas casinhas assim, eles entram, fecham a porta, e é uma vida completamente entediante e estressante, sabe, não tem nada pra eles fazer, não é, ninguém nunca se preocupa com isso mesmo. E depois da engorda, acontece o abate, né, sobre abate eu mesmo prefiro não falar muito, mas... Pelo que eu pesquisei sobre o abate, primeiro tem uma máquina que dá um choque, que eles colocam mais ou menos aqui no pescoço, ou às vezes é na base do martelo mesmo, mas pelo que eu vi hoje em dia é mais nessa de choque, que dá um choque muito forte e ele desmaia. Eles falam que isso é para ser o mais humanitário possível, porque é depois que ele é desmaiado, eles cortam, faz um corte na jugular e ele morre. Ele não sente. Então eu pesquisei sobre um porco ter 120 quilos. É o saudável? Eu fiquei pensando, porque nós vemos a nossa saúde pelo peso através do IMC, né? O índice de massa corporal. Então, no índice de massa corporal existe o abaixo do peso, o normal, acima do peso, obesidade 1, obesidade 2 e obesidade 3. E adivinha, a obesidade 3 seria os 120 quilos do porco. É uma vida muito ruim mesmo. Se nós, humanos, sabemos como que é ruim viver uma vida, um obeso, sabe, ele não consegue ir no banheiro sozinho, no grau 3 eles não conseguem ir no banheiro sozinho, é uma coisa muito ruim. Existe o perigo deles quebrar a perna só de andar, porque o osso é muito menor, né, em relação à gordura do corpo. Então, tudo isso eu quis falar justamente para explicar as energias, né? Qual energia será que esse porco tem na carne dele? Porque ele viveu tudo isso, e ele tem alguns corpos, né, igual nós, não somos só o corpo físico, então tem o duplo etérico. O duplo etérico é justamente aquele corpo que funciona como um ímã ou uma esponja. Ele vai acumulando toda a energia do ambiente. Então eu fico pensando, só o ambiente, o lugar que ele está, por ser um matadouro, né, um viveiro, é muito energia ruim acumulada ali, né? Pelo menos eu imagino, né? Além da vida estressante que ele leva, além do sofrimento nessa fase de engorda, e o abate que é traumático. Tudo isso, né? Eu fico pensando, o duplo etérico fica com uma energia muito densa. O duplo etérico do porco fica com uma energia muito, muito pesada, e quando ele morre, fica o corpo físico e o duplo etérico também fica ali na carne. Quando nós comemos a carne do porco, nós comemos o duplo etérico junto, e quando vamos decompondo a carne pelo nosso estômago e intestino, igual eu expliquei para vocês, nós vamos absorvendo essa energia do duplo etérico. Por que é tão preocupante para nós? Porque assim as trevas vencem. Como nós fica muito denso, nós fica sujo e pesado e a nossa vibração abaixa, os seres de luz, os nossos guias não conseguem mais acesso nenhum, sabe? É como se eles ficassem longe, eles não conseguem mais chegar perto. Então, nisso, com o tempo, o nosso duplo etérico começa a acontecer um desvio nele, um desvio para a esquerda, onde, além de nós perder o contato com a espiritualidade boa, nós fica vulneráveis, nós perdemos a nossa defesa do corpo. Então, é muito mais fácil nós ceder a um impulso do lado negativo e ao nosso próprio instinto, né? Bom, acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais uma parte. Outra coisa importante é que depois que ele afeta o nosso duplo etérico, também começa a afetar o nosso perispírito. E isso é um nível muito preocupante, porque aí já é o ponto onde nós saímos deformados, entendeu? Do mesmo jeito que alguém que usa maconha ou coisa assim. Só que para afetar o perispírito precisa que o nosso mental inferior esteja afetado primeiro, ou seja, nós chegamos num ponto onde nós sabemos que é errado comer carne, mas nós comemos mesmo assim, nós não liga. Porque nesse ponto nós mudou o nosso mental inferior de um certo ponto dizendo que eu não ligo pro mal.
sabe? Para mim, eu posso fazer, eu não tô nem aí. Então você mudou a sua mentalidade, você mudou quem você é. Então você mudou o seu mental e isso começa a afetar o seu perispírito. E a última, só para fechar com uma pergunta, será que nós fomos realmente feitos para comer carne? Porque pelo que nós vemos na natureza, todos os seres que são realmente carnívoros, eles têm condições de ser carnívoros não só biologicamente, mas também na parte de fora. Você vê que eles têm garras, eles têm dentes afiados, eles têm como prezar os animais. Será que nós, sem nenhum material, tinha condição de matar um boi? E é isso, gente. Bom, primeiramente, obrigado, Dani, pela palestra. Sendo bem sincero, quando você começou quando você escreveu porco ali, eu já comecei, não, para, continua não, que essa parte é a parte ruim. Mas eu acho muito importante, sabe, quando você pega e deixa explícito como que é a vida de um animal, não só do porco, né, porque eu sei que também que os outros animais, como a vaca, o boi, eles também sofrem muito nos matadouros. E é muito bom deixar explícito assim, sabe, porque você vê que as pessoas, quando você fala sobre o assunto da morte dos animais, ninguém vê essa parte, sabe? Parece que falar sobre a morte de um animal é simplesmente o animal tá lá, pegou, matou, pronto, comeu, sabe? Não, ninguém para pensar no sofrimento, no que ele tá passando desde o momento que ele nasceu, sabe? E é uma coisa a se refletir, porque vamos tirar toda a parte científica da coisa, sabe? A parte do que você explicou cientificamente como que isso afeta o nosso corpo, né? Tirar toda essa parte e só mostrar a vida do porco dentro de um matadouro já era para ser o suficiente, sabe? Na minha palestra passada, eu tinha falado sobre o sistema límbico, né? E o mais interessante para mim de ter estudado sobre o sistema límbico foi perceber que os animais também têm o sistema límbico. Então toda aquela palestra lá que eu falei sobre como que nós desenvolvemos as emoções com as memórias, né, que nós passamos, a gente entende que os animais também têm isso. Então imagina como que é para um animal, né, por exemplo, nesse exemplo aí do porco, quando ele está nessa fase de crescimento, né, que ele começa a ser ali alimentado pela pessoa que tá ali com ele, né? Ele acaba, eu imagino que pelo fato dele também ter um sistema límbico assim como nós, igual uma criança desenvolve todo o amor pela sua mãe, porque quando sua mãe começa a cuidar do filho, né, o filho logo entende que ele está sendo cuidado por aquela pessoa, então desenvolve um amor pela pessoa, né? Imagina como que é para um porco quando ele está ali sendo cuidado, né? E sendo alimentado por um bom tempo, né, de 2 meses a 4 meses, e de repente ele morre, sabe, pela pessoa que ele mais amava, né, a pessoa que ele criou toda uma memória de amor, do nada, no final da vida dele, ele cria uma memória de sofrimento, de repente. Mas aí você tá falando do cara que cuida, né? Ou da mãe? Não, tô falando do cara que cuida do porco, né, tô falando como que deve ser pro porco, ter criado todo aquele sentimento pelo criador dele lá, né? O seu cuidador, né? E de repente morrer pelo. Então, eu tava vendo um vídeo que foi exatamente isso, eu não aguentei ver. O cara tava falando como fazer um abate mais humanitário, né? Aí o porco tá lá grandão, deitado no chão, e aí já não é mais nesse sistema que eu te falei, né? Que é nas indústrias, seria mais uma fazenda. O cara pega o porco e fica brincando com ele, sabe? Eu achei legal, só que tipo, ele fica brincando, faz mó carinho, o porco tudo feliz, e em um segundo morre. Eu fico pensando do lado espiritual, o que o porco, o trauma que o porco não fica, o que foi isso? Sabe, tava tudo bem, do nada ele sabe que foi ele que matou ele, o cuidador que matou ele, né? Quem amava ele matou ele. Fica, nossa. Sim. E aí, eu esqueci até de falar sobre o karma, que... Olha isso, a vida do porco nessas empresas aqui dura 7 meses, ele chega no tamanho máximo, mas na natureza o porco dura 18 anos. 18! Olha o tanto que nós reduzimos a vida do porco.
o tanto que nós, como irmãos, né, deveria ajudar eles a evoluir, nós tirou todo o tempo dele, diminuiu muito menos do que talvez 10% do que ele tinha que viver, e além disso, deixamos ele traumatizado. Porque assim, mesmo que morreu, nós entendemos que o trauma continua, né? Nós mesmos, como humanos, já nascemos com alguns traumas. O porco, eu acredito que seja mais ou menos assim também. Para quem pensa que não, mas ele é um animal, ele não é igual a nós, assim, mas na verdade, cientificamente foi provado que o corpo do porco é, acho que 90% compatível com o nosso, né? Então é muito igual, não tem isso de que, mas ele é um animal inferior, então ele não vai sentir tudo isso que a gente sente, assim. Mas não, porque já foi provado que sim, eles têm o sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pela gerar as emoções, né? E já é 90% compatível com o nosso corpo, sabe? É tudo muito igual. Então, eu até escrevi também, um outro detalhe na parte que você escreveu, do que nos afeta, é a falta de sensibilidade, sabe? Porque como que uma pessoa consegue olhar para tudo isso, sabe? Não precisa nem mostrar a parte científica, por mais que ela exista, né? Não precisa mostrar, é só entender, sabe, que é uma vida, sabe? Porque é quase igual, praticamente nós, quase, muito Sim. igual. É o que eu quis dizer na moralidade, porque eu quis separar, tipo assim, existe a explicação científica, a parte moral, que só, igual você falou, só com o pensamento nosso já dava para chegar numa conclusão assim, e a parte espiritual. Aí isso aí que você falou entraria na moralidade mesmo, porque só de pensar já dá para perceber que tem uma coisa errada, não é possível. Sim, então. Primeiramente, obrigado, Dani, pela palestra e pela coragem de expor esse assunto, que é um tema tão sensível e tão pouco falado. A maioria das pessoas reprime esse assunto, não se interessa, não dá a mínima atenção para a importância da vida dos nossos irmãos animais. E por isso eu acho muito valioso que você traga essas reflexões para todos. Não vai ser nem a primeira nem a última vez que nós iremos falar sobre isso, até que nós saiamos de fato deste planeta como encarnados, mas podem ficar tranquilos a todos os que estão assistindo, porque nós voltaremos para continuar falando sobre a importância da vida dos nossos irmãos, até que não exista mais sofrimento a esses nossos pequenos. Isso que o Denim falou me fez refletir, e eu queria transmitir essa reflexão também para as pessoas que estão assistindo, porque esse negócio acho que na verdade foi você, né, de tratar o animal de uma forma humanizada antes de matá-lo, né? E aí o porco estava todo feliz ali com o dono, sabe, com aquele afeto, com aquele carinho, com aquele sentimento quase como de um filho para um pai, sabe, de um mestre para um discípulo, porque é mais ou menos isso, essa forma como os animais veem os seus donos, né? Porque a gente, como temos a sabedoria, nós que alimentamos eles, eles passam a nos reverenciar. Então eu queria que cada um que está assistindo olhasse, se caso você tenha um animal em casa, um gato, um cachorro, aquele animal que quando você chega, ele vem correndo para te abraçar, vem latir, vem todo feliz, abanando o rabo, vem pedir carinho e ao mesmo tempo reverenciar a sua presença ali em uma forma de gratidão por você alimentar ele todos os dias, por você dar a ele um lar, por você dar a ele um amor, atenção, e colocar no lugar desse animal um porco. Esse animal merece mesmo morrer, sabe? Ele merece mesmo passar por todo esse sofrimento, ser submetido a esse tipo de tratamento? Se fosse seu cachorro, você permitiria que fizesse isso? Então, qual é a diferença do seu cachorro para esse animal que é morto de uma forma tão cruel, tão insensível e de forma tão indiferente, sabe? Perguntem-se isso.
porque eles podem se diferenciar em formato, mas o que eles sentem, se não for completamente igual, é muito parecido. E você vê isso pelas ações deles. Você vê como eles se devotam, como eles amam, como eles se alegram, como eles se entristecem. Tanto os porcos quanto os bois, as vacas, os mamíferos no geral, que desenvolveram o sentimento límbico, maternal, familiar, eles sentem esse sentimento de uma forma muito profunda. E quando eles são mortos e eles entendem que estão para morrer, eles acabam liberando um sofrimento muito grande que impregna, que contamina aquela carne, que, querendo ou não, quem come vai absorver, independente de ter visto ou não, de saber disso ou não, de pensar a respeito disso ou não, de refletir. A pessoa vai absorver, não tem como. É a mesma coisa de você comer veneno e achar que não vai morrer porque você não sabe que é veneno. Se for veneno, você vai morrer. Vou fazer uma oração. Fazer uma oração para veneno não funcionar, né? Assim funciona, Não adianta. Você sabendo ou não sabendo que aquilo ali é veneno, você vai estar se intoxicando, você vai morrer. Então, para as pessoas que comem carne e evitam a reflexão a respeito disso, eu aconselho muito que reflita e tome uma decisão a respeito disso, se posicione. Porque independente de qualquer coisa, e inclusive da conclusão que você chegar, se é certo ou não, as energias, elas existem e elas vão continuar te afetando. E como o próprio Daniel falou, eu queria aqui, inclusive, complementar tudo isso que ele colocou até agora. Quando nós matamos nossos irmãos animais e quando nós alimentamos esse mercado, né, da carnificina animal, nós estamos não apenas fomentando o sofrimento do animal e, querendo ou não, a gente afeta a atmosfera psíquica planetária, porque esses animais, por já terem uma certa predisposição emocional, eles emanam energia também para a atmosfera psíquica do planeta. E a gente está alimentando também as trevas, porque os seres trevosos, eles se alimentam do sofrimento desses animais, se alimentam do sangue. E eles se fortalecem. Então, se hoje, de alguma forma, as trevas reinam nesse planeta, pode ter certeza que boa parte do porquê eles têm forças para isso vem justamente da carnificina animal, vem justamente da alimentação carnívora, que tantos dizem ser tão inofensiva, mas não percebem as implicações espirituais que estão por trás disso. E alimentam também as guerras, porque o propósito desses seres trevosos, desses nossos irmãos, que por ora ainda preferem se manter na ignorância, da percepção de que cada um de nós somos filhos de Deus, o intuito deles é destruir o planeta, destruir a vida. É ir contra aquilo que a ordem da cruz e do triângulo simboliza, que é o respeito à vida, o tratar o próximo como a si mesmo e amai-vos uns aos outros. E fazendo tudo isso, a gente acaba alimentando a ignorância e a manutenção do status quo, mantendo as pessoas num estado de emburrecimento espiritual, de negligência moral. E com esses dois pontos a gente acaba atrasando a evolução do nosso planeta. Então, para aqueles que se questionam e reclamam tanto do mundo em que vivem, da indiferença, dos ciúmes, da inveja, do ódio, dos problemas que vivem no dia a dia por causa das suas relações interpessoais, deviam se perguntar se vocês mesmos não estão prejudicando o mundo e alimentando tudo isso que vocês dizem não gostar e odiar, simplesmente pelo ato, entre aspas, inofensivo de comer carne. É isso. Roger, até com... E só para finalizar,
é bom ressaltar aqui que a espiritualidade nos reforça sempre que o peso do assassinato animal é o mesmo peso de assassinar um ser humano. Eu acho que você fez eu ter mais uma reflexão, que é como será que vai ser o mundo quando acabar o assassinato dos animais, né? Porque nós escutamos bastante que enquanto não acabar o assassinato dos animais, não vai acabar as guerras. Porque as guerras realmente precisam dessa energia, desse acúmulo de energia. É uma das formas, né? Um dos pontos que eles encontram essa energia para usar nas guerras. Como será? Você mesmo falou, afeta. Às vezes as pessoas estão reclamando até de não encontrar um parceiro para ter um relacionamento. Imagina como muda a nossa mentalidade se nós vivemos em um planeta onde guerra não existe mais. Não é uma das coisas que você precisa se preocupar. Você não precisa mais sair na rua com medo. Tirando esse simples acontecimento, imagina o tanto que vai melhorar todas as questões, né? Tem a questão de você encontrar um relacionamento. A mentalidade das pessoas vai estar diferente. Justamente porque a sensibilidade das pessoas vão estar muito maior, né? Não vai mais ser isso de, mas tanto faz, é só uma vida, sabe? Não vai mais ter isso. Acho que as pessoas vão passar a apreciar mais a vida, sabe? Eu acho que o amor ao próximo vai se tornar uma coisa muito acessível, sabe? Muito fácil, não sei nem explicar, mas de uma forma mais simples de ver, sabe? E, Valdir, uma coisa que você falou que eu queria comentar é que você falou para que cada um tem que refletir, né? Qual que é a diferença entre o cachorrinho que a pessoa tem em casa de um desse porquinho, né? Então eu queria comentar que eu já fiz essa pergunta para uma pessoa, né, que a gente estava nesse assunto, e ela respondeu para mim que a diferença entre o animalzinho dela e esse porco, né, eu também usei, nesse dia eu usei o exemplo do porco também, simplesmente que o animal dela é doméstico. E aí isso fez eu pensar, sabe? Essa deve ser o motivo de muitas pessoas, né? Essa deve ser a resposta de muitas pessoas, né? A diferença do animal que está em casa dela é que o dela é doméstico, o outro não. Então o que é um animal ser doméstico, sabe? Um animal ser doméstico é, sei lá, você conseguir fazer seu animal ser bonzinho, por exemplo, né? Mas não tem nem sentido, porque vamos colocar no exemplo da nossa espécie mesmo, humano, né? Pega uma criança, sabe, que, sei lá, cresceu sem os pais, cresceu sofrendo pra caramba, sofreu a vida inteira. Essa criança, quando ela tá lá pros 18 anos dela, essa criança, agora que não é mais criança, né? Ela é uma pessoa brava, sabe? Ela acaba sendo uma pessoa chata, uma pessoa que não tem sensibilidade com a vida. Isso significa que ela necessariamente é uma pessoa ruim? Não é, sabe? Ela só é assim por causa das condições que ela cresceu, sabe? Então, esse exemplo de falar que o animalzinho que está em casa é diferente do outro porque é doméstico, não faz sentido. Porque o animal só virou doméstico porque ele foi amado, sabe? O cachorrinho só é doméstico porque desde o momento que a gente cuida dele, dá comida e faz ele crescer de uma forma feliz, ele se torna um ser feliz, por isso ele é doméstico. Como que vai pegar um porco que está num matadouro, que sofre toda hora, fica preso dentro das máquinas para alimentar os filhos? Aí vai ver um porco desse, ver ele bravo e vai falar que ele não é doméstico, sabe? Ele é selvagem. Lógico, todo mundo que cresce nessa condição, até a nossa espécie humana seria selvagem, sabe? Então essa desculpa não tem sentido, sabe? Eu já quis deixar essa reflexão, caso alguém tivesse essa mesma resposta, de que não faz sentido. Só é doméstico porque foi dado amor. Se der amor para qualquer ser, ele vai ser doméstico, sabe? Cabe complementar, então, que além de você olhar e ver o tanto, fazer essa reflexão que o Valdir falou sobre o seu amor, entender mais uma vez o que é o viés de confirmação. Viés de confirmação é você tentar achar uma desculpa para alguma coisa que você já acredita que está certo ou errado. Então não adianta você buscar alguma coisa com viés, você tem que quebrar sua limitação, não ter mais um ponto de certo ou errado e a partir da ciência ou de alguma coisa mais profunda você chegar na conclusão. Não dá para você pensar, eu gosto de comer carne, então eu vou achar uma desculpa para que eu possa sim continuar comendo. Então é buscar com sinceridade.
E uma coisa que me dá esperança, Denis, que disso aí que você falou, é que de um tempo pra cá, não sei se você viu, mas existem pessoas que agora realmente têm uns porquinhos de estimação. E é muito legal. Isso pra mim é uma evolução, talvez pequena ainda, né? Mas existem pessoas que já conseguem sentir o mesmo amor e perceber que é a mesma coisa, um porco e um cachorro. Mesmo que eu fui ler os comentários e ele falou, mas você não come carne? Aí ele falou, os outros eu como, só não como esse. O que adiantou? Mas já é uma evolução, por mais que é pouquíssima. Eu vi um comentário que a pessoa estava com um porquinho de estimação e aí ela pegou e alguém perguntou, nossa, mas você também não come linguiça? Aí ela pegou e falou, mas eu como só os priminhos deles. É, tipo isso. Qual que é o sentido, sabe? Que raiva, mas já é uma evolução, né? A pessoa tem em casa, já é uma... Algum momento ela vai perceber, nossa, por que eu não como esse, mas como os outros? Eu conheço bastante pessoas que viraram vegetarianas mesmo depois de ter um porco, sabe? De conseguir um porco de estimação e aí falou, nossa, agora a minha mentalidade mudou completamente, sabe? Eu já vi pessoas que mudou a forma de pensar por ter adotado um cachorrinho mesmo. Então, sim, essa é uma forma de evolução boa mesmo. Só não pode ter o famoso viés de confirmação, né? Eu mesmo mudei, porque assim, eu tenho um gato, vocês sabem que ela estava grávida e nasceu, né? Mas sempre vê os gatos como um ser mais chato, assim, né? Não gosta de muita atenção, muito amor. Mas quando o gatinho foi nascer, ela grudou em nós de um jeito que ela tava pedindo ajuda, sabe? Ela sabia que nós estava ali, igual você falou, como nós fossemos os anjos dela ali, né? Pra cuidar dela. E ela tava com dor e sabia que ia nascer naquele dia, então ela começou a subir em cima de nós, assim, ficar deitado o mais confortável possível, bem encostadinha, assim, sabe? Nossa, eu nunca vi uma coisa dessa, eu nunca pensei que um gato era capaz de demonstrar tanto amor, sabe? E foi nascendo, ela foi demonstrando a confiança, sabe? Ela deixava com nós e ia comer, depois voltava para cuidar dos filhinhos. É muito interessante, é uma coisa muito bonita. Acho que vocês deviam viver isso também, sabe? É muito legal. Que legal. Bom, uma coisa que eu queria comentar é que teve uma hora ali que o Valdir perguntou, né, qual a alimentação que tem, acho que você perguntou era da vitamina B2, né? Então, só para complementar aqui, que essa parte eu peguei para estudar quando eu estava virando vegetariano, né? Que boa parte das vitaminas, lógico, tá nas frutas também, só que boa parte das vitaminas que a gente encontra na carne, tipo a B12, a gente encontra nas verduras. As verduras verde escura mesmo, é as que mais tem vitamina. Aliás, tem B12 também. Se eu não me engano é no... Agora eu esqueci o nome da verdura lá. Brócolis, couve-flor, beterraba. Tem no couve-flor, tem no... Eu esqueci, era aquela que o Maria do Popeye come, qualquer... Espinafre. Espinafre tem bastante B12. Então, lógico que eu acho também que vai virar vegetariano é bom suplementar assim, né? Com as vitaminas em comprimido que tem. Mas não é assim, sabe? Também não é como se fosse que virei vegetariano pronto, agora não tem mais vitamina. Tem, sabe? Tem bastante sim. Principalmente nas verduras, tem bastante. Ainda mais comparando, eu acho que todos os problemas que eu falei não vale a pena. É mais fácil suplementar do que se colocar em todo aquele risco ali, sabe? E eu acho, Denis, que mesmo que realmente tem nas partes mais verdes, né? Nós temos que montar um cardápio muito complicado. Então, realmente, geralmente cai na suplementação, que nós que temos o costume de comer o arroz e o feijão, já estamos mais acostumados. Sim. Que mesmo que tem, né, é uma quantidade menor. Então, sempre cai na suplementação, eu acredito. Mas ainda vale a pena em todos os sentidos. Até se você parar na questão financeira, sai muito mais barato você comprar um suplementozinho que dura um mês, ou geralmente tem o de 3, do que você comprar carne o mês todo para se sustentar. É verdade. Voltando um pouco atrás do que o Denis estava falando, se você pensar que um cachorro que foi abandonado na rua e maltratado, quando os cuidadores, os que vão resgatar ele, têm problemas por causa da forma como ele está reagindo a essa aproximação, vocês entendem que a domesticação é simplesmente sobre a forma como o animal foi tratado, né? Então, um animal que foi tratado com amor, ele vai saber retribuir esse amor.
também. E ele vai saber se aproximar e vai saber demonstrar afeto. A mesma coisa acontece com os porcos, como você mesmo disse, com os porcos, com os bois, com o cavalo. Hoje a gente tem a internet e nesse sentido ela tem sido uma bênção, porque muitas pessoas têm conseguido demonstrar o afeto que têm pelos seus animais, mesmo aqueles de fazenda, né? Então, pessoas que tratam uma vaquinha, um boizinho, um cavalo como um cachorro, praticamente como um filho ali, acorda, alimenta ele, dá uma fruta, cuida dele, ele fica tudo feliz, corre, brinca, e ele brinca com os cachorros, brinca com os gatos, com os porcos, e os animais interagem, e você vê que ali existe uma grande semelhança nessa questão do afeto, nessa questão do sentimento, do amor. Então, é só uma desculpa mesmo, sabe? Isso que as pessoas falam, porque o meu animal é domesticável e o outro não. O outro também é domesticável, Uhum. porque ele só não passou por esse processo de domesticação ainda. Sim. Mas se você pegar e domesticar, é possível sim domesticar. É muito parecido o amor que você vê. Porque, igual do vídeo que eu falei, o porco jogado no chão, assim, ganhando carinho, sabe? É muito igual o meu gato fica todo dia ali jogado, ganhando carinho feliz, sabe? É muito parecido, não tem por que separar. E você vê que o cachorro, o boi, quer dizer, o boi e o cavalo, tem umas reações muito demonstrativas de emoção, né? Não tem realmente como isso. Uhum. Eu dou o mesmo exemplo. Esses dias eu estava voltando para casa, eu passei ali num trecho onde tem bastante mato, né? E eu acho que um dono de cavalos, ele deixa os cavalos ali para se alimentar. E eu sempre acho muito bonito, né? É meio que exuberante e exótico, né? Você passar na praia, assim, numa cidade urbana, como é aqui, no Grande ABC, e você vê dois cavalos, assim, numa praça. E eu parei para observar eles assim, fui chegando próximo, e a única coisa que um deles fez foi chegar para cheirar minha mão, e depois ele continuou comendo. Então, se esse animal fosse selvagem, mesmo se fosse tão ruim, ele não teria me atacado, sabe? Sem nem me conhecer, eu cheguei, me aproximei deles, ele não fez nada comigo, só me cheirou e voltou a comer a graminha dele ali, sabe? Né? Então, Não tem maldade, né? qual que é a diferença, sabe? Dele, do cavalinho, pro boizinho, pra vaquinha, pro porquinho, sabe? São questões que o ser humano já não pode mais dar como desculpa. É uma completa ignorância, uma completa... É completamente viés de confirmação, sabe? Não tem mais. Já é ultrapassada a hora limite que o ser humano deve cortar a alimentação cadavérica. Sim. Tanto que uma das desculpas que nós escuta também é que diminui os hormônios. Eu escuto muito isso no meu serviço. Eu fico tentando entender que hormônio que diminui, que eles estão falando. Eu fiquei pensando, pelo que dá pra entender do que eles falam, eles querem dizer os hormônios sexuais. Pelo que eu pesquisei, isso não é verdade, mas existe duas vertentes. Existe o lado que fala que aumenta a libido e a parte que fala que diminui. A que fala que aumenta é porque, igual eu falei aqui dos... já paguei já, mas aqui tava falando do timão, né? Timal. Uhum. Que ele tampa as veias. Então, como você limpa as veias por parar de comer carne, você sente mais libido. Mas também escuto já pelo lado do Ramatice que a vontade sexual diminui, né? Então, eu não sei, sendo sincero, dos dois lados, eu ainda achei vantajoso parar de comer carne, porque se nós formos ter uma libido, vai ser uma libido mais limpa, e se for para diminuir também é uma diminuição que nós realmente tem que passar por essa diminuição, né? Esse instinto nosso tem que se tornar cada vez menor para que o nosso lado espiritual floresça mais. Com certeza. É que, querendo ou não, o prazer sexual, físico, ele está muito ligado à questão da ativação e aumento do fluxo sanguíneo nas áreas sexuais do nosso corpo, né? Tem as regiões erógenas também do nosso corpo, então, quando o sangue está fluindo melhor, acontece esse estímulo com mais facilidade. Mas, por outro lado, a alimentação carnívora, ela desperta justamente o lado mais animalizado, né, dessa compulsão sexual, desse impulso instintivo.
Então, a gente vê que é só benefício nisso, sabe? Não tem um malefício. Aham. Porque vai melhorar a sua disposição sexual quando você precisar dela, mas ao mesmo tempo você não vai mais ficar submetido a uma vontade que não é sua, O tempo todo, só na hora sabe? certa. Entendi. E eu dou eu como exemplo, sabe? Eu percebi muito dessa melhora depois que eu cortei a carne, nesse controle dos impulsos sexuais. E quem quiser também faça o teste e descubra por si próprio. Obviamente que não vai ser com um mês que vai conseguir perceber, talvez perceba, mas gradualmente, cada vez mais a gente vai se limpando, porque se a gente comeu carne durante 20, 30, 40 anos, não vai ser em um mês que você vai se limpar de toda essa sujeira. É importante isso aí que você está falando agora também, porque assim, quem está assistindo entenda que nós não paramos de comer carne do nada. Nós primeiro paramos com a carne vermelha, porque do nosso entendimento, além de ser a carne mais pesada, quer dizer, a carne do porco, né? Além de ser a carne mais pesada e gordurosa, é também o animal mais evoluído espiritualmente, que nós estamos atrasando realmente a evolução dele. Depois de, eu acredito que foi uns 2 anos, que eu tinha, não, acho que foi um ano que eu tinha parado de comer a carne de porco, eu parei de comer a carne vermelha, de boi, né? E também é um ser que já está em nível espiritual alto, né? Que já tem a sua individualidade, é realmente afetado com esses traumas. E acho que foi uns 2 anos nessa. E depois, hoje em dia, eu ainda tô tirando o frango. Eu não tirei 100% frango. Aliás, eu como muito frango ainda, se parar pra pensar. E o meu plano é começar a diminuir mais, eu pretendo trocar pela proteína de soja. E aí, o frango, nós já entendemos que ele é uma alma coletiva. O frango também, né? O frango também é uma alma Mas em breve não vai mais ser. E o peixe, que também é uma alma coletiva. Então, seguindo esse caminho aqui, eu, por exemplo, demorei muito para tirar a carne vermelha de frango. Eu vou tirar agora, eu acho que foi uns 3 anos, talvez ainda. E tem benefícios, sabe? Porque se você comparar essas 4 carnes, o frango tem muito mais benefícios do que essas outras 2, que é a vermelha. E o peixe tem muito mais benefícios que todas as outras. Então, ainda no processo de tirar, você tem uns benefícios. É bom deixar isso importante porque também tem que pensar na própria saúde, né? Porque como o corpo já foi acostumando a vida inteira, né, a comer carne a vida inteira, também tirar uma alimentação de uma hora para outra assim também não é fazer bem, né? Tem que fazer de forma inteligente, né? Agora, uma reflexão que eu queria deixar aqui para nós também, até para quem está assistindo, é sobre uma parte de Jesus que, sendo bem sincero, essa parte eu só lembro da versão da Bíblia, tá? Eu não lembro se, então eu não lembro se realmente aconteceu assim, se essa foi as palavras que ele usou, né? Mas é sobre aquela parte em que ele, quando ele entra lá no templo, tá lá todo mundo fazendo comércio dos animais, né? E pela versão da Bíblia, né, ele fica bravo lá e aí ele começa a soltar todos os animais, jogar tudo no chão, né? E aí depois ele pega e fala, não lembro muito bem as palavras, mas ele pega e fala, não faça um comércio com a casa do meu pai, né? Então, dá para ter um ponto de vista também de que ele tá falando que quando ele fala não faça um comércio com a casa do meu pai, talvez essa casa do meu pai, ele tá falando de um corpo, os animais, né? Porque Faz sentido também. sendo nosso corpo físico, sendo o templo, né, do espírito, dá para ver também nosso corpo físico como a casa do pai, né? Sim, é verdade. E também dá para nós pensar pela parte do livro de Urântia que quando os pais deles tinham a maior esperança dele virar um judeu fervoroso, né? Quando ele foi celebrar a primeira Páscoa, foi quando ele viu a matança desses animais, que ele foi para Jerusalém, né? Ver comemorar esses dias lá. E aí, quando ele viu os assassinatos dos animais, ele não aguentou. Ele passou mal, ele pediu para ir embora. O pai dele ficou meio decepcionado, assim, né? Mas ele já tinha uma sensibilidade que não faz sentido. No livro ele continuou com esse trauma aí até depois. Quando ele passava lá na frente, ele lembrava de toda aquela matança. Né? Tanto que foi por causa dessas matanças que naquela Páscoa lá, quando conta a história que quando, acho que era João, né? Que ainda ficava falando sobre sacrifício, né? Sobre
sacrifício para Javé, né? Jesus ali ficou triste por perceber que ninguém estava entendendo nada, né? E aí ele vira e fala: então comam esse pão como meu corpo e o vinho como meu sangue. Ele já falou isso com o intuito de tirar da cabeça das pessoas esse negócio da morte, sabe? Como se fosse uma coisa boa. É tanto que também, tem isso também, que era a intenção de tirar o cordeiro, né? Não lembro se era exatamente isso, mas no livro de Urântia ele inventou a comemoração da Páscoa sem o assassinato do cordeiro. Olha a ideia. Já foi uma revolução aí. Sim. Eu ia falar exatamente isso que vocês falaram, só complementando mesmo, que fala lá que sempre que ele era o anfitrião da festa, da Páscoa, eles nunca faziam sacrifício, porque ele não concordava com isso. E respeitavam a ideia dele, né? Já sabiam que ele não queria, não E aí fica a insistiam. reflexão, né? Se não é tão importante assim a vida dos animais, igual é tratado hoje em dia, então por que Jesus levava dessa forma, né? Falava de um jeito tão pesado assim. Como pode, né? Nossa, pensar em alguém igual Jesus, né? No livro de Urântia só tá reforçando o nosso pensamento de como que ele era. Como que pode alguém chegar no nível de que nem a mãe nem o pai tem coragem de discutir com ele qualquer coisa que seja, porque sabe que vai estar errado. Se ele falou mesmo que eu não entendi, deve estar certo, é assim mesmo. Nossa. Uma vírgula. Imagina, o negócio que era comemorado já há 2000 anos desse jeito, ele foi e mudou. Como pode? Foi exatamente o exemplo de perfeição, né? Na vida humana, espiritual. Por isso que ele dizia: sedes perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E ele soube ser perfeito, como em todos os quesitos. Tudo que demandou dele atenção na vida terrena, ele soube ser perfeito. Cada palavra, cada frase era bem colocada, cada atitude simbólica, sabe? Tudo tinha um porquê. Ele não falava nada de forma impensada, ele não agia em relação a nenhuma coisa de forma impensada. Né? E é muito belo, acho que só lendo mesmo esse livro e se conectando para conseguir ter uma percepção aprofundada sobre isso, porque para a gente explicar, às vezes a gente vai estar colocando o nosso viés, todo esse amor que a gente tem pelo mestre, e pode às vezes parecer que a gente está sendo tendencioso, né? E esse não é o nosso intuito. A gente quer que as pessoas olhem por si próprias e experienciem por si próprias esse amor, essa luz, essa revelação que nós estamos tendo com esse trabalho, com esses estudos. Foi. Só mais uma parte de como que Jesus foi perfeito, que é quando, igual eu falei para vocês que hoje, essa semana eu li de João Batista, né? Então, o João Batista foi se preparando a vida inteira para o momento que ele ia batizar o esperado, né? E aí, quando ele fez a missão dele, foi muito pouco tempo que ele foi preso. Depois que ele batizou, se eu não me engano, acho que foi 3 meses. 3 meses e ele já foi preso. E ele ficou preso por 1 ano e 7 meses, alguma coisa assim. E nisso Jesus já estava fazendo as missões dele. E João Batista só estava preocupado se ele fez certo, se ele cumpriu a missão dele, sabe? Era a única preocupação. E aí, eu tava ficando estressado. Eu fiquei, caramba, Jesus, manda uma mensagem pra ele só pra ele ver que ele tá certo, alguma coisa assim. Mas aí, perto dele morrer, Jesus foi e mandou a carta, assim, exatamente, sabe? Com as palavras perfeitas ali que conseguiu deixar ele calmo pra ele morrer em paz, né? Nossa, é muito... Ele não esqueceu, sabe? Nem um detalhezinho. Ele não ficou esquecido. Não é porque agora ele tinha começado a missão dele que ele esqueceu de quem foi João na vida dele. Nossa, achei muito importante. Verdade. Tem até uma frase também que eu vi uma vez, aí assim, eu não sei dizer se de fato o mestre disse isso ou não, aliás, acho que ninguém sabe dizer de fato tudo que ele disse ou não disse. Né? Ainda se tem muitas dúvidas, tem muitas coisas que se deixaram por ser apagadas diante da história e diante do obscurantismo religioso que se deu após a morte do mestre. Mas falam que quando perguntaram para ele quem é o meu próximo e né, a quem eu devo respeitar e quem eu devo tratar como a mim mesmo, ele falou todo aquele que vive. Tem isso também. Então, tudo aquilo que é vida deve ser respeitado, né?
Tudo aquilo que a vida é o seu próximo. Então, tudo que a gente vê que tem vida deve ser tratado com respeito. E aí, se a gente fizer isso, a nossa percepção e nossa ação em relação ao mundo tem que mudar completamente. Porque no dia a dia normal de um ser humano padrão, você vê que tem muito desrespeito em relação à vida, sabe? Desde uma ação no trânsito, sabe? De um desrespeito, de uma impaciência ali, que às vezes, por besteira, você acaba gerando um conflito, às vezes um acidente, sabe? Nesse sentido, por exemplo, eu tento levar sempre comigo quatro leis, digamos assim, 4 regras para ter uma boa convivência no trânsito, porque eu sei que é uma coisa que aqui na região de São Paulo, que é uma área urbana muito movimentada, a gente sabe que tem muito problema de trânsito. Então eu sempre me lembro de ter tranquilidade, de ser gentil, de ser responsável, não só com a minha vida, mas com a do próximo também, e de ser respeitoso. Porque assim a gente vai criar ambientes melhores para a gente viver. E a gente tem que começar por nós mesmos, né? Então a gente vê que o respeito à vida, ele vai desde as pequenas coisas até as grandes coisas no nosso dia a dia. É verdade. Boa essa dica aí pra quem estiver assistindo também. Buscar sempre manter a paz, né? Esses 4 pontos que você colocou, daria pra você levar na vida inteira qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Mas realmente o trânsito é um lugar que as pessoas, nossa, não sei o que acontece, se transforma, né? Como pode? E nós buscar ser exemplo, né? Porque eu lembro que teve uma vez aí que aconteceu, o velho entrou na minha frente, né? Num cruzamento assim. Eu tomei um susto do caramba, mas quando eu vi que era um velho, nem fiquei bravo. Eu só parei do lado dele e falei, tá tudo bem? Aí ele mais desesperado ainda, não, desculpa, eu não tinha visto. Eu falei, não, tudo bem, calma. O porta ele tá bem, né? É realmente preocupante, né? Porque você pensa, talvez ele... Será que ele faz isso sempre? Será que uma hora não vai virar um acidente mesmo? Mas o que nós pode fazer, né? Eu também tento sempre me colocar no lugar do próximo, né? Porque às vezes quando alguém erra no trânsito, eu sempre me lembro, será que eu nunca errei? Sabe? Será que eu nunca fechei ninguém? Será que eu nunca me estressei e cometi algum erro? Sabe? Então, será que ninguém nunca se estressou com alguma atitude minha no trânsito? Então, por que eu vou julgar essa pessoa? Sabe? Por que eu vou condenar ela? Por que eu vou ficar com raiva? Ficar emanando vibrações ruins depois que a coisa já aconteceu, já passou, cada um foi pro seu lado. Sabe? Não vale a pena. Eu vou estar me envenenando e às vezes eu posso até prejudicar a pessoa com as minhas emanações. Não serve de nada. Então, não vale a pena. Guardar ódio de alguém é a mesma coisa que beber veneno e esperar que o outro morra. Tá prejudicando principalmente a si mesmo. E você quer colocar mais alguma coisa assim? Eu lembrei de um ponto que eu tinha esquecido de falar, que é eu falei bastante aqui, eu comecei a palestra falando sobre como é que chama? Deu o nome dele, esqueci. Putrefação. Isso, a putrefação. Só que a putrefação acontece por causa das proteínas que eu falei que não são quebradas, só que independente de ser proteína animal ou de ser proteína vegetal, as duas são bem difíceis de quebrar no estômago, tá? Que fique claro isso aí. A proteína, ela é grande e complexa para ser quebrada. Mas a diferença é que com a proteína vegetal não acontece a putrefação. Ela não vira esses que eu falei que era o cadaverina e putrescina, né? Ela sofre com a fermentação e pronto. Fermentação já é uma coisa bem mais simples de resolver. Talvez não seja saudável também a fermentação, mas é muito menos é muito menos nocível, dá para falar assim. Mas é ruim ainda. Seria o que? Uma carne de soja, por exemplo? Então. Isso. Entendi. Legal. Não sabia não. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu só queria, por fim, responder da minha forma, meu ponto de vista, a pergunta que você fez por último, que é, fomos feitos para comer carne? Eu não acho que nós tenhamos sido feitos para comer carne, né? Eu acho que a necessidade levou o ser humano a comer carne nos inícios dos tempos, né? Quando fomos codificados
para viver nesse planeta, né? E com o tempo, com a evolução, o ser humano foi aprendendo técnicas de agronomia, foi começando a desenvolver formas de cultivo de cereais, de vegetais, de frutas, e conseguiu, de certa forma, ir dependendo menos da alimentação carnívora e começando a se alimentar mais de vegetais. E hoje, nós temos a possibilidade, com toda a tecnologia, de não comermos mais carne, tanto com o cultivo, tanto quanto com o uso dos manipulados, dos laboratoriais que nos suplementam as vitaminas, né? Então, independente de termos sido ou não feitos para comer carne, mas ao que tudo indica, nós não fomos feitos para comer carne, e a gente observa pelo menos pela arcada dentária, pela questão de nós não termos garra, como você falou, não termos o formato de um predador, né? Não termos características de um predador. Então, independente disso, hoje a gente sabe que a gente pode, sim, viver de uma forma muito saudável e até mais saudável do que comendo carne. O meu ponto de vista para essa pergunta é a mesma coisa, que eu acho que sim, teve uma época que a gente teve que se alimentar dessa forma, né? Na época, bem da época da escassez mesmo, né? Muito antigamente. Mas hoje em dia eu também acho que não. Porque é uma coisa até a se refletir, sabe? Por que é tão difícil para o nosso intestino, igual você falou, para a gente conseguir digerir a proteína, né? Porque, por exemplo, eu vi um estudo que mostrou que os cachorros, por exemplo, os cachorros sim, são carnívoros, né? Eles são mesmo. E isso só viram que ele é carnívoro mesmo por causa do intestino dele, que tem uma facilidade, tipo, foi próprio para digerir proteína, realmente, da carne. E olha que eles nem mastigam direito, né? Eles dão umas mastigadas, engole, e sendo que é bem mais difícil. Se passar na garganta, tá bom. Sim. Já com nós não tem nada a ver, né? Com nós é completamente difícil para digerir proteína. Sim. Tanto que a proteína, o pessoal que faz muita dieta usa muita proteína justamente por causa que essa dificuldade para o corpo digerir proteína acontece até um gasto calórico, né? Por isso que eles falam que comer proteína, para quem faz dieta de emagrecimento, é tipo a melhor coisa, assim, por causa disso. Entendi. Ela não engorda tanto, né? Eu mesmo sou um exemplo disso, porque teve um dia que eu fui comer fora e acabei comendo carne, era yakisoba, né? Comi bife, os pedacinhos que ficavam. E aí, isso era meio-dia que eu comi e eu fiquei passando mal até umas 9 horas da noite, mas muito mal, sabe? Muito, assim, querendo vomitar, não conseguia levantar, dava uma dor aqui nos ombros, não sei exatamente o que é, mas eu sabia que estava no estômago, eu conseguia sentir que não descia do estômago, entendeu? Eu não sei, eu até queria pesquisar depois, como que acontece isso, se a carne não tá um pedação ali que não dá nem para descer pro intestino, se a putrefação já começa a liberar alguns gases ali, porque eu percebo que eu fico com gases, mas não os gases normal, eu fico com gases aqui em cima, essa parte estufa, muito. E isso me dá uma falta de ar, eu começo a querer vomitar, mas não sai nada, e é mais ar que fica aqui, ó. É um tipo de gás que é feito no meu estômago mesmo, eu tenho certeza que é isso. Ou seja, como eu já parei de comer carne, meu corpo já não precisa mais fazer tanto esforço. E agora, se ele tem que fazer tanto esforço, ele não consegue. Ou seja, realmente acho que nós não foi feito para comer carne, não. Porque se nós parar, o corpo desacostuma. Como assim? Então, exatamente. Bom, eu deixei aqui uns pontos. Conclusão? Conclusão. Deixei duas só, na verdade. Que a primeira é que a domesticação se resume na forma que o ser foi tratado durante sua vida. Tanto os animais, né, quanto até nós humanos, né? Então, esse negócio de domesticação, de um animal é doméstico e o outro não, só se resume na forma que ele foi tratado, e não que realmente um animal foi criado para ser doméstico e o outro não, né? Entendi. Eu acho que só precisa colocar observação, obviamente, que quando ele diz os animais que podem ser domesticados de acordo com o tratamento, está se referindo aos animais mamíferos, tá, gente? Porque se você pegar um réptil, ele não vai ficar bonzinho com você quando ele ficar grande. Um crocodilo, ele vai responder aos instintos animalizados dele, não tem esse sentimento de afeto. Já os mamíferos já têm isso. Aliás, ainda bem que você reforçou isso, porque quando eu falei que
sistema límbico foi mostrado que os animais têm, foi mostrado que os mamíferos têm o sistema límbico, né? Então, realmente, entendi. só os mamíferos. Bom, outra coisa que eu queria complementar é que a domesticação, eu sinceramente não acho que aconteceu por culpa nossa, né? Eu acho que os seres de fora que foram falando, esse é para comer e esse é para você ter em casa, entendeu? Igual o gato. Pelo que eu entendi, foram realmente os seres de outros planetas que veio e fez essa separação. Até falando sobre o que você falou, o Alci tinha falado que não foi do nada que nós começamos a comer carne, entendeu? Não foi por necessidade, na verdade. Foi por causa de um... Eu não vou saber explicar, mas foi por intervenção também, de fora. Alguma coisa aconteceu, não sei se foi uma guerra, que naquele momento eles começaram a comer e depois não era para isso ter acontecido e não parou mais, entendeu? Mas antigamente, quando nós foi criado, não comíamos ainda. É verdade, tem uma história assim mesmo, só que eu não lembro. Bom, e outro ponto é que apenas a questão da moralidade já deveria ser o suficiente para reflexão com a vida, né? Não precisaria de toda essa explicação científica, né? Por mais que agora precisa, mas só a reflexão já era para ser o suficiente. É isso que eu penso, sabe? A espiritualidade é uma coisa muito boa, mas a filosofia é muito importante também, sabe? Pra você parar para ver como os gregos pensavam, eles chegavam nas conclusões deles, e não deveria ser baseado nem na religião, sabe? Porque a religião você coloca como acaba parecendo um sistema de recompensa. Ah, já que isso é o certo, então eu vou fazer, não sei, alguma recompensa eu vou ter por fazer o certo. Agora, quando você pensa só pelo lado da filosofia ou pelo da moralidade que nós colocou, nós não tá esperando nada, nós só acha que é isso, eu vou fazer isso. Eu acho que é o mais puro É possível. como uma intuição, né? Acho que o mais puro possível. E é isso. Bom, vamos fazer mais uma sequência de respiração. Agradecemos a todos os mestres espirituais que aqui estiveram nos auxiliando. Agradecemos a todos os protetores, agradecemos a proteção direta de nosso Senhor Jesus Cristo e todos os mestres da Ordem da Cruz e do Triângulo, para que assim consigamos aos poucos nos aproximar cada vez mais dos mestres, de Jesus e de Deus Pai Amantíssimo. Amém. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês por me ouvir e pedir desculpa pela falta de disciplina que eu tive todos esses dias. Talvez a minha palestra não foi muito contínua, sabe? Não teve a profundidade que eu queria, mas vocês estiveram dispostos a ouvir, fazer as perguntas e assim trouxeram mais profundidade. Agradeço vocês. Bom, Dani, obrigado também pela palestra e eu achei que teve bastante profundidade, sim, sabe? Principalmente na parte que você conta a vida do animal, sabe? Eu acho que esse é um ponto que pega muito, porque é uma coisa que ninguém para refletir, sabe? Então, deixar isso explícito é o que faz a pessoa perceber que além do ponto científico, além do mal que faz ao corpo, é simples, sabe? É só ver o que o ser está passando. Não faz sentido alguém conseguir acreditar que, mas Deus criou um animal para morrer mesmo. Mas olha o jeito que ele está morrendo. Será que era para ser isso mesmo, sabe? Então, agradeço pela palestra, o Valdir também, pelas reflexões que trouxe. E eu acredito que está sendo uma coisa nova esse assunto, porque a gente sabe que a gente vê que muitos mestres que passou aqui não tocou muito a fundo nesse assunto, sabe? Então acho que agora é a oportunidade mesmo. Obrigado a vocês dois pelas reflexões, pela conscientização que nos está sendo dada a oportunidade de fazer para as pessoas que estão assistindo. Obrigado a todos os espectadores por se interessarem de alguma forma por esse assunto, por assistirem, porque de fato nos dias atuais são poucos os que se interessam, e ao menos
tiram algum tempo, 5, 10 minutos, para ouvir, para tentar entender, sabe, que estão com a mente aberta para isso. Agradeço muito, muito, muito ao mestre Alci e ao mestre Ramatiz, que foram quem introduziu na nossa vida a conscientização e ao respeito à vida dos nossos irmãos menores, os animais, porque a gente aprendeu muito a como respeitar a vida através da observação, através da reflexão referente à vida desses nossos irmãos, né? Então é uma coisa que teve grandes implicações na nossa vida, nos propôs uma grande melhora em várias áreas. Quero agradecer também aos espíritos amigos que aqui estiveram nos auxiliando, nos intuindo, nos dando boas energias, nos protegendo. E ao Divino Mestre Jesus, que eternamente será o nosso maior exemplo de amor, de misericórdia, de perdão e de luz, e daquilo que o homem pode ser e fazer ao se aproximar da sua natureza divina como filho de Deus. Obrigado, gente. Obrigado.